Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramês e trago novamente aqui o início de uma nova temporada de episódios para tantas pessoas que nos contactaram a saber porque é que tínhamos parado de alguma forma de entregar aqui com regularidade estes mesmos momentos aqui de aprendizado. Pois é, voltamos este início de ano depois de alguns ajustamentos aqui internos, estamos agora a chegar novamente até si e, portanto, fique por aí porque vamos semanalmente trazer aqui sempre conteúdo que vem de alguma maneira também das vossas questões, das suas dúvidas que nos podem colocar através de mensagem na página da empresa ou através do meu perfil, do meu contacto, através do meu perfil do LinkedIn. Portanto, são várias as formas para poderem aqui colocar a vossa questão que pode eventualmente vir a ser trabalhada aqui nestas nossas conversas aqui e nestes programas que aqui vamos trazendo aqui semanalmente também a este espaço, a este podcast que há muito a equipa estava desejosa de voltar a ele para trazer assim, para poder estar aí à conversa consigo, na sua caminhada, na sua jornada de trabalho, em todos os contextos em que hoje sentimos que os nossos subscritores e os nossos ouvintes acabam por, de alguma forma, vir a experienciar. Bom, esta semana falamos sobre o poder dos e-mails. Estes e-mails que aqui retratamos são modelos ou são tipos de mensagens que os utilizadores recepcionam ou que os utilizadores enviam quando não estão conectados com esses utilizadores. Portanto, mensagem essa que está, ou tipologia de mensagens que está associada tipicamente às contas premium da rede, neste particular caso, falando especificamente das contas premium do Recruiter, porque é exatamente para esse foco que nós vamos dedicar este nosso programa. 10 estratégias vencedoras para recrutadores na hora deste envio de e-mails. E, portanto, é esses 10 estratégias que vamos aqui querer dividir consigo para, de alguma forma, poder aqui melhorar um pouco da sua ação, procurando aqui garantir uma maior taxa de sucesso nas respostas e nos contactos com potenciais candidatos. Esta componente que trazemos a vós é seguramente talvez das maiores dores que são referidas e mencionadas pelos recrutadores nos mais variados programas formativos que levamos a cabo aqui na empresa, de norte a sul do país, para empresas de vários portes, para programas aqui de várias naturezas e onde, de alguma forma, se sente que é aqui que muitas das vezes está a grande dificuldade, levando a que muitas das vezes aqui o candidato ideal escape por entre as mãos, por entre os dedos de uma mão, exatamente por esta abordagem que aqui falamos. E, portanto, daí trazermos aqui para este campo alguns, neste caso 10, estratégias que podem ser aqui importantes para aqui melhorar o procedimento aqui do seu caso, em concreto, se estou a falar ou se me está a ouvir alguém ligado a este mundo do recrutamento. Bom, uma das primeiras estratégias importantes está exatamente a estratégia de identificar candidatos receptivos a receberem os nossos contactos. Na atualidade e através do Recruiter corporativo, a licença mais avançada das duas existentes no LinkedIn, o Recruiter Elite e o Recruiter corporativo, o Recruiter corporativo permite que o recrutador consiga identificar candidatos que demonstram uma maior abertura por novas oportunidades. Neste caso, falamos não só das referências dos utilizadores que têm aquele selo Open to Work, que têm também a indicação nos seus perfis de estarem disponíveis, apesar de não terem esse selo Open to Work manifestado, mas também outras opções que o LinkedIn até lhe chama aqui de possibilidade de, ou seja, uma forte probabilidade de interesse, associada muitas das vezes ao facto de esse candidato poder seguir a página da empresa, entre outros fatores, e que de alguma forma demonstram aqui essa mesma maior predisposição por parte dos candidatos. Na atualidade e nos últimos dados que pudemos recolher do início do ano, dava conta de cerca de 600 mil portugueses, 620 mil portugueses que tinham uma das duas opções ativas, seja do procura de emprego, ou do open to work, ou então da outra opção
que é apenas vista pelos recrutadores. 620 mil portugueses que poderão estar mais receptivos à recepção de uma mensagem de e-mail. Pelo que essa é seguramente um dos primeiros elementos uma das primeiras estratégias vencedoras neste caso, candidatos que estarão muito mais propensos para receber para responder positivamente a essa mesma mensagem do que outros, aliás, dados esses que, de certa forma, o próprio LinkedIn refere valores percentuais na casa dos 35% para quem tem a opção do Open to Work, ou até situações também relacionadas com o facto de que há 46% de candidatos mais propensos a aceitar esse e-mail, portanto, a aceitar esse contacto pelo LinkedIn, de pessoas que estão, digamos assim, se vindo de alguém do qual eles têm também conexões em comum. Portanto, neste caso, de grau 2, não é? Será assim, por assim dizer. Portanto, esta é a primeira estratégia, identificar candidatos receptivos. Numa segunda estratégia, passa muito por a criação de linhas de assunto atraentes. Os e-mails têm, comparativamente às mensagens habituais no LinkedIn, têm a possibilidade de podermos criar uma linha de assunto, um assunto que acompanha a mesma mensagem. E esta linha de assunto, de alguma forma, pode ou não incentivar o candidato à abertura desse mesmo e-mail. Aqui, nestas circunstâncias, linhas de assunto que estabelecem ou procuram estabelecer uma conexão pessoal mais imediata acabam por ter aqui efeitos melhores. E claro, eu sei que muitas das vezes a dificuldade é a de que, na maioria das organizações, estes assuntos, muitas das vezes aqui, acabam por esta punchline, que muitas das vezes acaba por ter aqui, na maioria dos recrutadores, um modelo muito convencional, ou seja, nome da função, a palavra oportunidade e a palavra e a designação da empresa. Portanto, este é o padrão habitual do assunto. O que sugerimos aqui é que sejam pensados modelos mais disruptivos desta mesma linha de assunto, que possam, de alguma forma, suscitar por parte do utilizador uma predisposição de abertura dessa mesma mensagem. Depois, numa terceira estratégia, falamos aqui e já há pouco tinha comentado isso, mas agora sinalizado também como uma estratégia, é de facto nesta abordagem com o utilizador, podermos muitas das vezes utilizar as, digamos, conexões mútuas que possam estar relacionadas com, neste caso, conexões de primeiro grau, como também experiências que podem ser semelhantes, sejam elas académicas ou profissionais, que fazem também aumentar as chances de resposta. Aqui está sempre muito relacionado a informação que o candidato dispõe, muitas das vezes mais, digamos assim, rica em elementos, muitas das vezes até elementos de natureza mais da sua experiência de voluntariado ou de outras, que podem, de certa forma, conter aqui elementos e experiências comuns que podem, de certa forma, serem agora destacadas também nesse processo. Relembro que, em muitas das áreas, procuramos muito criar essa ligação, digamos, uma ligação sem obviamente aqui beliscar a formalidade da abordagem, mas podendo aqui criar um mecanismo de maior proximidade aqui. Relembrando que em muitas das áreas os candidatos recebem várias dezenas de mensagens todas as semanas e que procuram muitas das vezes aqui, se calhar, tomar as suas escolhas em função de uma abordagem e uma estratégia que tenha sido um pouco mais disruptiva aqui por parte da organização. Depois, também aqui, numa quarta estratégia, a personalização da mensagem. Estas mensagens hoje genéricas e que muitas das vezes se vêem que são literalmente um copy-cola de mensagens que são enviadas para vários utilizadores, e aqui para os recrutadores que têm contas premium do recruiter corporativo, a opção que o LinkedIn oferece de poder enviar blocos de 25, portanto, de uma mensagem para 25 destinatários em simultâneo, faz com que, muitas das vezes, se crie aqui uma mensagem muito genérica e, claro, de certa forma, perde e retira a atenção do candidato, que sente, muitas das vezes aqui, que a mensagem não foi preparada cuidadosamente para ele. Portanto, quarta opção, personalização da mensagem. Depois, também a quinta opção, a opção para enfatizarmos o que é que, de alguma forma, poderá tornar o candidato especial. E aqui as estratégias para
fazer com que o candidato, neste caso, se sinta valorizado é absolutamente importante aqui para garantirmos que muitas das vezes, ao fazermos esses destaques aqui, sejam de alguma forma relativos às experiências, relativos às habilidades aqui, possam de alguma forma ser aqui, fugindo também, na minha opinião, muitas das vezes, àquele jargão habitual de o seu perfil é impressionante, ou o seu perfil é incrível, ou tem uma experiência notável, podem ser muitas das vezes jargões que sejam excessivamente repetidos nas diferentes e múltiplas mensagens que os candidatos recebem. Portanto, trazer aqui alguma especificidade maior, sentindo que de facto estão a reconhecer e enaltecer algo no candidato. No elemento 6, falamos aqui normalmente aqui a partilha de benefícios relevantes. Normalmente, e sabemos nós que o candidato tem sempre um elemento em mente, na maioria dos casos, logo na primeira abordagem, que é muitas das vezes o benefício salarial. No entanto, são importantes aqui de apresentar-se outros aspectos atraentes desta mesma posição e da própria empresa. Benefícios como a flexibilidade, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, as diferentes oportunidades de desenvolvimento de habilidades, podem, de certa forma, e competências, podem ser naturalmente aqui benefícios importantes para destacar aqui nos diferentes estágios desta mesma conversação com o candidato aqui que vocês querem. Depois, num sétimo tópico importante, é o de propor próximos passos de forma clara. A importância de um call to action claro permitirá aqui e oferecerá, de certa forma, passos simples e diretos para uma possível entrevista ou conversa exploratória. A identificação muitas das vezes de uma data, de uma hora, ajuda seguramente aqui a de alguma forma ter essa mesma componente, ou seja, havendo aqui, em alguns dos casos, essa percepção de haver aqui muitas das vezes uma definição logo da disponibilidade do calendário. Há muitas ferramentas hoje para isso e o próprio LinkedIn Recruiter tem também recursos. Quem não os tem, naturalmente, tenha que utilizar outras opções, mas que permitam imediatamente que o candidato consiga rapidamente identificar uma disponibilidade e, portanto, ter logo um passo que pode dar mais relevante, que muitas das vezes é o de vamos falando, ou algo que até não tem aqui há uma certa imprecisão nesses mesmos contextos. Portanto, identificar esse call to action é claramente um fator importante. Depois, mantermos os e-mails concisos. Estes dados que vou partilhar consigo são dados que, de alguma forma, são partilhados pelo próprio LinkedIn e que comprovam que mensagens mais curtas têm maiores taxas de resposta do que, de alguma forma, mensagens mais longas. E, portanto, nesse sentido, termos aqui mensagens, e quando falamos em curtas, falamos aqui mensagens que, neste caso, muitas das vezes podem ter aqui mensagens com níveis de resposta maiores quando acontecem aqui com mensagens inferiores a 400 caracteres. Muitas das vezes, e até, neste caso aqui, mensagens que não devem estar para lá dos 800 caracteres, que, de certa forma, levam aqui a um nível de receptividade bem menor. Muitas das vezes o recrutador acaba por incluir demasiada informação na primeira mensagem. Informação essa que pode ser disposta depois em mensagens subsequentes, após, de facto, a validação do candidato e a aceitação da primeira mensagem. De modo que essa concisão pode, obviamente, esse elemento conciso pode ser, obviamente, uma estratégia importante de construir e balizar aqui uma mensagem mais efetiva e direta àquilo que nós procuramos. Depois, numa estratégia número 9, falamos especificamente sobre o momento certo para o envio destas mensagens. Há, naturalmente, aqui sempre uma enorme discussão entre os melhores dias e os melhores horários para estas mesmas para estas mesmas mensagens. Felizmente, neste caso, para quem utiliza Recruiter corporativo, hoje a possibilidade de agendar essas publicações, ou nestes casos, desculpem-me a palavra, agendar essas mesmas mensagens, é, de alguma maneira, um aspecto muito positivo aqui para esse efeito. Há alguns dias que hoje são considerados dias a não enviar, mensagens neste caso de sexta e sábado, são normalmente dias pouco positivos aqui. O LinkedIn fala aqui em digamos, perdas de efetividade quando enviadas nestes mesmos dias, embora se calhar
não com um grande nível de significância, mas naturalmente também aqui os horários devem ser testados. E aqui passo desde logo na combinação para a estratégia número 10, que é exatamente o teste, até o teste AB, que pode muitas das vezes ser aqui muito utilizado por parte ou que deve ser utilizado, a importância de irmos adaptando regularmente estas dinâmicas de e-mail, testando aqui muitas das vezes diferentes formatos, diferentes abordagens, exatamente procurando aferir qual a tipologia que acaba por ter mais sucesso. Relativamente, e dentro dessa testagem, não só a dimensão da publicação pode, de certa forma, fazer aqui algum sentido, mas também os horários em que as enviamos, e mesmo muitas das vezes até os horários, se são mais matinais, se são mais de fim do dia, são aspectos aqui a ter em conta que também aqui estão diretamente influenciados pelo modus operandi do tipo de candidato que nós procuramos. Naturalmente, se é um candidato que não está durante o dia próximo do computador, ou tem aqui uma utilização às vezes um bocadinho mais, se calhar há determinados padrões aqui que poderão ser diferenciados de... Agora, este estudo sobre os melhores dias para enviar estas mensagens, as melhores horas para poder fazer, será que é um horário logo pela manhã? Muitos dos recrutadores referem os benefícios, muitas das vezes, de um envio de mensagens às primeiras horas do dia, que levam muitas das vezes o candidato a, antes de iniciar operações, porque muitos deles acabam por vir ao LinkedIn para fazer essa mesma viagem, esse mesmo início de operações diárias do seu dia-a-dia de trabalho, poderem logo receber essa mensagem no topo dessa lista, dessa caixa de entrada. Outros há que definem muitas das vezes o horário de almoço ou até mesmo o horário de fim de dia. Esse é um estudo que, de alguma forma, deverá ser agora colocado em cima da mesa para que possa ir avaliando aqui. Não há, naturalmente, aqui elementos que sejam agora transversais a todas as áreas. Então, falamos aqui de 10 estratégias que deixei. 1. Identificar candidatos receptivos. 2. Criar linhas de assunto atraentes. 3. Destacar conexões mútuas entre os candidatos. A personalização da mensagem. O número 4. Com a estratégia número 5, enfatizar o que o torna um candidato especial, o que torna o candidato especial. 6. Partilhar benefícios relevantes para, de alguma forma, a posição ou a empresa. 7. Propor próximos passos de forma clara. 8. Manter os e-mails concisos. 9. Escolher o momento certo para enviar essa mensagem. E 10. Testar e adaptar essa mesma mensagem. Pelo que, de alguma maneira, resumindo estas principais dicas, lembrar de facto a importância de criarmos aqui uma boa impressão, uma boa primeira impressão com estes e-mails. Não só estamos a criar uma boa primeira impressão para nós enquanto profissionais, mas também para a empresa que representamos. Tudo isto tem, de facto, um impacto importante na experiência do candidato. Portanto, encorajo um encorajamento final aqui, um estímulo final para si que é recrutador a experimentar algumas destas estratégias e, de alguma maneira, de certa forma, manifestar aqui o nosso entusiasmo por estarmos de regresso aqui a este espaço de episódios regulares. Queria, antes de concluir este episódio de hoje, de alguma maneira, porque também estamos próximos aqui para uma nova data que habitualmente anunciamos, nos dias 5 e 6 de março, iremos realizar, como é habitual, um programa, como é habitual ao longo do ano, a realização de um programa sobre estratégias avançadas de recrutamento com o LinkedIn. Nós designamos-lo carinhosamente como LinkedIn to Recruit, ou Link to Recruit. Vamos ter o link aqui neste espaço, poderão visitar essa mesma informação em pedrocaramês.com para poderem encontrar mais informações sobre este programa prático que permite em 2 tardes do dia 5 e do dia 6 conseguirem experienciar algumas destas dicas que falamos hoje, entre outras as que nos levarão a explorar, sejam as dimensões pagas e não pagas do mundo do LinkedIn para profissionais de recursos humanos ou recrutadores. Portanto, conto consigo, se de alguma forma quiser elevar um pouco também do seu conhecimento e competência pela utilização do LinkedIn, este é seguramente um programa que poderá de alguma forma vir a beneficiar. Se a organização tem um número mais alargado de pessoas, pois não hesitem em contactar-nos, seguramente teremos aqui condições também para realização, como habitualmente fazemos, destes mesmos programas dentro das suas organizações. E, portanto,
leva aqui também essa mesma nota. Por fim, já sabe, se este programa lhe agradou, por favor, clique aí para partilhá-lo com alguém que gostaria de dividir estas estratégias. Portanto, clique e também já agora clique também aí para seguir, se ainda não o faz, seguir o podcast e deixar-nos aí também clicando aí pelas estrelinhas para também que este episódio e este podcast possa vir a chegar a um número mais alargado de pessoas. Com isto, fecho este episódio, sabendo que na próxima semana, à mesma hora, cá voltaremos para mais uma edição deste programa Fala LinkedIn.